Sem apresentar nenhuma prova, Elon Musk acusou a USAID de ser uma organização criminosa. Alguns funcionários do governo dos Estados parecem estar correspondendo à sua reputação de estarem entre as pessoas mais corruptas do mundo. Recentemente, o FBI revelou graves denúncias de corrupção e má gestão financeira envolvendo ninguém menos que funcionários da USAID. Isso levanta uma questão crítica. Em que mais a USAID esteve envolvida? Os republicanos moderados, os mesmos responsáveis por promover reformas democráticas e garantir transparência, precisam enfrentar essas questões. Embora muitos funcionários da USAID sejam dedicados e corajosos, as descobertas do FBI sugerem que a corrupção pode ser apenas a ponta do iceberg. O ex-presidente Donald Trump também classificou a USAID como fraudulenta, fazendo essa afirmação durante uma recente reunião com o primeiro-ministro. Mas o que exatamente o FBI descobriu? Se você se lembra, Musk já havia feito uma declaração ousada sobre a USAID, chamando-a de uma organização criminosa e uma operação política radical de esquerda. Na época, muitos descartaram suas palavras como apenas mais uma polêmica passageira. Eles não poderiam estar mais errados. A USAID agora está novamente sob intenso escrutínio. No início desta semana, o FBI teria encontrado provas chocantes que poderiam levar alguns dos principais funcionários da agência a enfrentar penas de prisão severas, potencialmente de até 20 anos. Mas antes de irmos além, vamos dar um passo atrás. A USAID tem estado no centro de inúmeros escândalos há anos, alguns datando de 2010. Naquele ano, após o devastador terremoto no Haiti, a agência prometeu ajudar na reconstrução do país. No entanto, como muitas outras organizações não governamentais, falhou em cumprir sua missão. Em vez de fornecer a ajuda prometida, os esforços de socorro foram mal gerenciados e, em alguns casos, o dinheiro foi supostamente desviado. A crise contínua no Haiti é um lembrete sombrio do fracasso dessas organizações. Com gangues controlando agora 80% da capital, o país continua mergulhado no caos. Antes vista como uma peça-chave na ajuda humanitária, a USAID agora enfrenta acusações de ser uma das agências governamentais mais corruptas em existência. O governo haitiano, sobrecarregado pela situação, não conseguiu intervir a tempo, permitindo que grupos criminosos consolidassem seu poder. Desde o terremoto de 2010, que matou até 300 mil pessoas, o governo do Zelensky destinou aproximadamente 4,4 bilhões de dólares em ajuda ao Haiti. Desse total, 1,5 bilhões de dólares foi para ajuda humanitária imediata, enquanto outros 3 bilhões de dólares foram reservados para recuperação, reconstrução e desenvolvimento. Mas aqui está o ponto alarmante. Dos 2 bilhões e 13 milhões de dólares alocados para contratos e subsídios relacionados ao Haiti, menos de 50 milhões de dólares, ou apenas 2%, foram para organizações ou empresas haitianas. Em vez disso, 1,3 bilhões de dólares foi canalizado para empresas sediadas em Washington, D.C. e arredores. Enquanto os haitianos lutavam para sobreviver, grande parte do dinheiro da ajuda foi direcionada para contratantes americanos. Diante desses números, é surpresa que a USAID esteja agora sob renovado escrutínio? Até hoje, permanece incerto como bilhões de dólares em ajuda foram gastos, ou se o dinheiro dos contribuintes dos Ursenko e Uarua teve algum impacto real no país. A USAID e seus fornecedores não forneceram dados financeiros claros, tornando quase impossível para os oficiais do governo rastrearem para onde o dinheiro realmente foi. Essa falta de transparência resultou em uma distribuição de ajuda ineficaz e, segundo alguns, até enganosa. Com tão pouca prestação de contas, avaliar a verdadeira eficácia desses fundos se tornou praticamente impossível. Em 2010, um grupo sem fins lucrativos chamado Disaster Accountability Project
tentou investigar ONGs que operavam no Haiti. Um ano após o terremoto, revisaram 196 organizações, mas apenas 8 forneceram relatórios claros e detalhados sobre suas atividades. A pergunta continua: o que aconteceu com os bilhões de dólares destinados a ajudar o Haiti? E mais importante ainda, o que mais a USAID pode estar escondendo? No final, apenas uma pequena fração das organizações respondeu ao pedido de transparência. Ainda mais preocupante, enquanto as que responderam relataram ter recebido mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares em doações, apenas cerca de 730 milhões de dólares foram realmente gastos nos esforços de socorro no Haiti. Então, para onde foram os 670 milhões de dólares restantes? Essa é a grande questão, uma para a qual talvez nunca tenhamos uma resposta clara. Mas a USAID não é a única organização com um histórico de falta de transparência financeira. Vejamos a Cruz Vermelha, por exemplo. Como uma das maiores ONGs envolvidas no socorro ao terremoto do Haiti, arrecadou incríveis 500 milhões de dólares. No entanto, o impacto real foi chocantemente pequeno. A organização alegou ter fornecido moradia para mais de 130 mil pessoas. Mas investigações posteriores revelaram que apenas 6 casas foram efetivamente construídas. Quando pressionada a dar mais detalhes, a Cruz Vermelha se recusou a divulgar um detalhamento transparente de seus gastos, oferecendo apenas categorias vagas em seu site, sem revelar para onde realmente foi o dinheiro. Eles haviam prometido construir novas casas, centros de saúde e sistemas de saneamento no bairro Campeche, no Haiti, mas nenhum desses projetos jamais se concretizou. Isso levanta uma questão perturbadora. Para onde vai todo esse dinheiro? E quem realmente se beneficia disso? Enquanto grupos como a USAID e a Cruz Vermelha arrecadam bilhões em nome da ajuda humanitária, muitas comunidades haitianas tiveram que depender de esforços locais e iniciativas autônomas para sobreviver. A ajuda internacional simplesmente nunca chegou até elas. Mas o problema vai além da corrupção no alto escalão, ele está enraizado na própria estrutura da ajuda internacional. As pesquisadoras Vijaya Ramachandran e Julie Walls, do Center for Global Development, destacam que a USAID e seus parceiros, como a Cruz Vermelha, operam dentro de um sistema profundamente falho. As doações passam por diversas camadas de intermediários e subcontratados antes de realmente alcançar as pessoas necessitadas. A cada etapa, taxas administrativas, custos de supervisão e outras cobranças pouco definidas reduzem significativamente os fundos. Quando o dinheiro finalmente chega ao destino final, apenas uma fração do valor original está disponível para fazer a diferença real. Esse ciclo garante que, independentemente de quanto dinheiro seja arrecadado, os esforços de ajuda humanitária falham repetidamente. As instituições de caridade terceirizam suas responsabilidades para grupos externos que, por sua vez, subcontratam ainda mais, cada um pegando uma parte do valor. Quando a Cruz Vermelha arrecadou 500 milhões de dólares para o Haiti, uma parte significativa foi destinada a seus próprios custos internos. As organizações contratadas por ela cobraram suas próprias taxas. E, além disso, a Cruz Vermelha ainda aplicou outra taxa administrativa para supervisionar os projetos terceirizados. No final, as pessoas que mais precisavam de ajuda ficaram praticamente sem nada. A falta de transparência nesse sistema torna quase impossível rastrear para onde o dinheiro realmente vai, permitindo que o desperdício, a ineficiência e até mesmo a corrupção continuem sem controle. Como essas organizações não são obrigadas a divulgar uma prestação de contas detalhada, não há como avaliar sua eficácia, nem responsabilizá-las. O resultado? Bilhões de dólares gastos e quase nenhuma melhoria real para as comunidades que deveriam ser beneficiadas. Esse problema não se limita apenas ao Haiti.
ele faz parte de uma questão muito maior. Só em 2023, os Estados Unidos enviaram 72 bilhões de dólares em ajuda externa para 180 países, com a USAID supervisionando grande parte desse montante. No entanto, há um monitoramento surpreendentemente fraco sobre como esse dinheiro é gasto. O Haiti é um exemplo emblemático do fracasso da USAID. Após o terremoto de 2010, bilhões de dólares em ajuda foram enviados, mas mais de uma década depois, grande parte do país ainda está em ruínas. A USAID e suas organizações parceiras operam com mínima prestação de contas, gastando somas astronômicas, enquanto as populações que alegam ajudar continuam sofrendo. E este não é um caso isolado. Em 2014, um funcionário afegão que trabalhava para uma empresa contratada pela USAID foi pego desviando mais de 500 mil dólares de um fundo agrícola, dinheiro destinado a ajudar agricultores em dificuldades a aumentar a produção de alimentos e estabilizar suas comunidades. Em vez disso, o dinheiro simplesmente desapareceu. O caso revelou falhas profundas na capacidade da USAID de proteger os fundos sob sua administração. As autoridades prenderam Abdul Khalil Kaderi, ex-funcionário da Development Alternatives Incorporated, uma empresa internacional sediada em Maryland. Ele organizou um esquema para transferir os fundos roubados para uma conta bancária sob um nome falso. No entanto, apesar da gravidade do crime, a punição foi branda. Kaderi enfrentou uma pena máxima de apenas 3 anos de prisão no Afeganistão. Uma sentença leve para alguém que desviou fundos essenciais ao desenvolvimento do país. Embora suas ações também tenham violado a lei do Zepineuara, não houve sinais de que ele enfrentaria qualquer processo judicial nos Estados Unidos. A USAID minimizou o incidente, alegando que os fundos roubados estavam segurados e que os contribuintes americanos não sofreram prejuízo financeiro. Mas isso não é o mais importante. A questão central é a falta de supervisão que permite que fraudes como essa aconteçam repetidamente. Se um único funcionário conseguiu desviar mais de $500 mil sem ser detectado, o que isso revela sobre os controles internos da USAID? Esse caso foi apenas um entre muitos, reforçando o padrão de má gestão que há anos assombra a agência. Agora, com a mais recente investigação do FBI revelando novas evidências, a USAID pode finalmente ser forçada a enfrentar a corrupção que se alastrou sob sua supervisão. Mas será que isso trará uma verdadeira responsabilização? Isso ainda está por ser visto. Instituições poderosas, incluindo grandes veículos de mídia, se beneficiam há muito tempo do status quo. Será que este será o momento da mudança ou apenas mais um escândalo que será rapidamente esquecido? Uma coisa é certa: essa história ainda não acabou. E se a história nos ensinou algo sobre corrupção em grande escala, é que as vozes mais críticas ao sistema geralmente enxergam a verdade antes que o resto do mundo perceba. É aqui que Elon Musk e Donald Trump entram na equação. Apesar de suas diferenças, ambos parecem compartilhar uma crença comum de que a USAID não é o que afirma ser. E talvez eles estejam certos. Musk, Trump e USAID. Uma questão de corrupção. Dado o histórico da USAID de má administração, muitos questionam se a agência é realmente uma organização humanitária ou apenas um canal para desviar dinheiro para as mãos erradas. Duas das vozes mais estridentes levantando essas preocupações: Elon Musk e, surpreendentemente, Donald Trump. A controvérsia ganhou força em 11 de fevereiro, quando Musk, que se posiciona como um fiscalizador do governo, se juntou a Trump no Salão Oval para atualizar a imprensa sobre os gastos públicos. Ao lado do ex-presidente, Musk não perdeu tempo em denunciar o que considerava ser corrupção generalizada dentro da USAID. Achamos muito estranho, disse Musk, que existam várias pessoas no governo ganhando cerca de $200 mil por ano e, de alguma forma, acabam com um patrimônio líquido de dezenas de milhões.
E foi exatamente isso que aconteceu na USAID. A realidade é que eles estão enriquecendo às custas dos contribuintes. Não demorou para que as pessoas conectassem os pontos. Musk parecia estar se referindo à ex-administradora da USAID, Samantha Power. Um boato circulando online alegava que o patrimônio líquido de Power havia disparado de 7 milhões de dólares em 2021, quando Biden a nomeou, para impressionantes 30 milhões quando ela deixou o cargo em 2025. Para alimentar ainda mais a polêmica, Musk compartilhou essa alegação no X, antigo Twitter, um dia antes da coletiva de imprensa, escrevendo: "Isso parece muito suspeito. A verdade por trás das acusações." Apesar do alvoroço, nem Musk nem ninguém apresentaram provas concretas para sustentar essas alegações. O boato teve origem em um site chamado Inside Biden's Basement, que publicava divulgações financeiras de funcionários do governo Biden desde 2022. Mas havia uma falha grave na acusação. Os formulários federais de divulgação financeira não rastreiam patrimônio líquido. Eles servem para sinalizar potenciais conflitos de interesse, não para monitorar a riqueza pessoal ao longo do tempo. Os próprios registros financeiros de Power, que são públicos, mostravam que sua fortuna, compartilhada com seu marido, o autor Cass Sunstein, permaneceu relativamente estável. Em 2021, ela relatou um patrimônio líquido entre 8,8 milhões e 29 milhões de dólares. Em 2024, essa faixa mudou ligeiramente para 12 milhões a 30 milhões e 500 mil. A alegação enganosa simplesmente comparou a estimativa mais baixa de 2021 com a mais alta de 2024, criando a ilusão de um grande salto financeiro. A realidade? Power já era rica antes de assumir o cargo na USAID, assim como muitos funcionários de alto escalão do governo. Como a Forbes apontou em um relatório recente, Washington está repleta de milionários que não fizeram suas fortunas no cargo. Mas no mundo das redes sociais e da política, a verdade muitas vezes fica em segundo plano para a percepção. Assim que Musk e Trump lançaram luz sobre a USAID, o estrago estava feito. A agência já enfrentava escrutínio, e independentemente de Power ter se beneficiado pessoalmente ou não, uma questão maior permaneceu. Se os líderes da USAID não estavam lucrando com o dinheiro dos contribuintes, então quem estava? USAID, sob ataque. Agora, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, está no centro de uma tempestade política. O governo Trump está se movendo para encerrá-la como agência independente, possivelmente integrando-a ao Departamento de Estado, como parte de uma repressão mais ampla à burocracia federal. Por décadas, a USAID canalizou bilhões para ajuda humanitária no exterior, financiamento que seus defensores afirmam ser essencial para mais de 100 países. Mas Trump não está convencido. No fim de semana, ele criticou a USAID, dizendo que ela era comandada por um bando de lunáticos radicais. Elon Musk, que agora lidera a iniciativa de eficiência governamental da administração Trump, foi além, chamando a USAID de organização criminosa. Agora, o futuro da agência está por um fio. A NBC News informou que autoridades de Trump estão discutindo a possibilidade de integrar a USAID ao Departamento de Estado. A USAID é dirigida por lunáticos radicais e nós vamos tirá-los de lá, declarou Trump. Depois tomaremos uma decisão. Musk, no entanto, não quer que a agência seja reestruturada. Ele quer que ela seja encerrada. Na segunda-feira, ele anunciou que o governo estava trabalhando ativamente para desmantelá-la. Isso ocorreu apenas uma semana depois que centenas de contratados da USAID foram colocados em licença não remunerada, com muitos sendo demitidos após o congelamento global da ajuda externa dos Itaúa imposto por Trump. Então, em uma reviravolta dramática,
O escritório da USAID em Washington foi abruptamente fechado, com funcionários sendo instruídos a trabalhar remotamente. O caos se aprofundou quando o diretor de segurança da agência e seu vice foram colocados em licença administrativa, supostamente após negarem acesso da força-tarefa de cortes de custos de Musk aos sistemas seguros da USAID. O panorama geral. O papel da USAID na política global. E Musk não está sozinho em suas críticas à USAID. O ex-político, ativista e autor Ron Paul também se manifestou sobre a situação, chamando o possível fechamento da agência de uma das decisões mais significativas e necessárias de Trump. Paul destacou que a maioria dos americanos ainda associa a USAID a sacos de arroz e grãos estampados com a bandeira dos FNUSAID, um símbolo de boa vontade em áreas atingidas por desastres. Mas, segundo ele, isso é apenas uma cortina de fumaça. A USAID é um componente-chave das operações de mudança de regime do governo dos Irseu em todo o mundo, alertou Paul. Ela gasta bilhões todos os anos sustentando as chamadas ONGs, que funcionam como governos paralelos, enfraquecendo líderes eleitos que os EUA querem derrubar. Da Ucrânia, à Geórgia e inúmeras outras zonas de conflito, as impressões digitais da USAID estão por toda parte na interferência dos EUA em assuntos estrangeiros, interferência que, se ocorresse dentro dos Estados Unidos, geraria indignação. E se você precisa de provas de quão profundamente a USAID está infiltrada, não precisa procurar além da Ucrânia. Quando Trump ordenou uma pausa de 90 dias nas atividades da USAID, as consequências foram rápidas e reveladoras. Veículos de mídia ucranianos, que há muito tempo promoviam uma narrativa pró-EUA, de repente entraram em crise. O motivo? Impressionantes 90% da mídia ucraniana são financiados pela USAID. Isso significa que a maioria dos chamados veículos de notícias independentes na Ucrânia não são independentes de fato. São financiados pelo governo dos Estados Unidos. Então, quanto do que os americanos ouvem sobre a guerra é, na verdade, apenas propaganda dos Enemy, canalizada por veículos de mídia que existem unicamente para impulsionar a agenda de política externa de Washington? A resposta é assustadora. Os laços profundos da USAID com financiamentos controversos. A corrupção não para por aí. Recentemente, Musk chamou atenção para uma reportagem bombástica do New York Post. A USAID canalizou 53 milhões de dólares para a EcoHealth Alliance, o grupo que apoiou pesquisas de ganho de função sobre coronavírus no laboratório de Wuhan. Pense nisso. A mesma agência que afirma promover democracia e ajuda humanitária estava silenciosamente financiando pesquisas que podem ter desempenhado um papel no surgimento da Covid-19. Será que a USAID ajudou a financiar as origens do vírus que virou o mundo de cabeça para baixo? Os americanos merecem respostas. Ron Paul é direto. A USAID precisa acabar. Em tempos de crise, o povo americano sempre demonstrou sua generosidade. Organizações voluntárias privadas podem fornecer ajuda essencial sem os interesses políticos e operações secretas que acompanham o financiamento da USAID. É hora de transparência. A USAID precisa de uma auditoria completa e independente. Os americanos merecem saber exatamente para onde vai o dinheiro de seus impostos e o que realmente está sendo feito em seu nome no exterior. E quando a verdade vier à tona, fechem a agência, mandem cada funcionário para casa, mas para realmente entender a escala do poder da USAID e como ela se tornou uma ferramenta de manipulação política, precisamos voltar ao início. História da USAID. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, foi fundada em 1961 com uma missão nobre: administrar ajuda externa e assistência ao desenvolvimento civil. Criada pelo presidente John F. Kennedy, sua finalidade era unir vários programas de ajuda sob uma única agência, garantindo uma abordagem mais eficiente ao desenvolvimento global.
Embora a USAID se apresente como uma força para o alívio humanitário e progresso econômico, seu papel nos assuntos internacionais frequentemente gerou controvérsias. De ajuda em desastres e iniciativas globais de saúde ao desenvolvimento econômico e governança democrática, a USAID operou em mais de 100 países, com foco em regiões da África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Europa Oriental. Desde 2001, tem sido consistentemente uma das maiores agências de ajuda do mundo, com desembolsos anuais médios de cerca de 23 bilhões de dólares. No entanto, suas atividades muitas vezes foram além dos esforços tradicionais de desenvolvimento, tornando-se profundamente entrelaçadas com a política externa do CNWR. Em vários momentos, foi acusada de promover agendas políticas em vez de apenas missões humanitárias. As origens da USAID remontam a novembro de 1961, quando o governo do Zimbábue buscou consolidar seus diversos programas de ajuda externa. Antes de sua criação oficial, suas agências predecessoras já tinham uma presença significativa em países em desenvolvimento, com mais de 6.400 funcionários atuando em missões de campo. Após assumir o cargo em janeiro de 1961, o presidente Kennedy não perdeu tempo em reformular a estratégia de ajuda externa do CFPIWA. Em março, ele criou o Corpo da Paz, preparando o terreno para um impulso mais amplo ao desenvolvimento global. Pouco depois, fez um discurso especial ao Congresso, pedindo que a década de 1960 fosse uma década de desenvolvimento e propondo a criação de uma agência unificada de ajuda. Em novembro, Kennedy assinou a Lei de Assistência Externa, criando oficialmente a Agência para o Desenvolvimento Internacional, AID, posteriormente renomeada como USAID. Diferente de suas antecessoras, a USAID recebeu autonomia administrativa, embora ainda operasse sob a orientação política do Departamento de Estado. A ideia era simples. Em vez de dispersar programas de ajuda entre várias agências, a USAID serviria como a principal força americana para o desenvolvimento global, implementando projetos diretamente através de missões de campo nos países beneficiados. Essa estrutura permaneceu amplamente inalterada, mesmo com a evolução da influência e dos objetivos da agência ao longo das décadas. Embora a USAID tenha sido fundada com o objetivo de promover o desenvolvimento internacional, seu papel frequentemente se estendeu além de esforços humanitários. Ao longo dos anos, críticos a acusaram de servir como uma ferramenta de influência estrangeira dos Zimbábue, financiando ONGs que impulsionam agendas políticas, apoiando grupos de oposição em governos estrangeiros e até mesmo se envolvendo em operações encobertas. A investida do governo Trump para desmantelar a USAID. Em janeiro de 2025, o governo Trump implementou um congelamento quase total da ajuda externa, citando fraudes generalizadas e gastos excessivos. Como parte do esforço para revisar a eficiência governamental, Elon Musk, nomeado como funcionário especial do governo sob o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, rotulou publicamente a USAID como uma organização criminosa e pediu seu fechamento completo. O plano da administração de reduzir a força de trabalho da USAID de 10.000 funcionários para apenas 290 gerou desafios legais imediatos, levando um tribunal federal a emitir uma ordem de restrição temporária para interromper os cortes. Ao longo dos anos, a USAID forneceu bilhões em ajuda a nações em desenvolvimento na Ásia, África e América Latina, apoiando iniciativas locais, organizações internacionais e governos estrangeiros. Desde 2001, seus desembolsos anuais médios giram em torno de 23 bilhões de dólares, tornando-a uma das maiores agências de ajuda do mundo e um ator-chave na assistência externa dos CNWA.
Apesar de sua missão humanitária, a USAID há muito enfrenta críticas por seu envolvimento em operações políticas e preocupações com a má gestão financeira. O governo Trump aproveitou essas críticas, argumentando que a agência estava repleta de ineficiência e corrupção. Musk, encarregado de aplicar as medidas de corte de custos de Trump, declarou que o fechamento da USAID era necessário para conter o desperdício governamental. No entanto, a legalidade da decisão foi imediatamente contestada, levando a uma ordem judicial temporária que bloqueou os cortes propostos. Inicialmente, a USAID herdou milhares de funcionários de suas agências predecessoras, com o número de funcionários de campo atingindo seu auge durante a era da Guerra do Vietnã. Ao longo das décadas, a agência manteve seu papel como um grande ator no desenvolvimento internacional, operando de forma independente, mas seguindo as diretrizes políticas do Departamento de Estado. Embora sua estrutura tenha permanecido amplamente intacta, a USAID frequentemente esteve no centro do debate político. Agora, com os esforços agressivos do governo Trump para desmantelá-la, o futuro da ajuda externa dos Israelis está em jogo. A queda da USAID. Uma mudança chocante na política externa dos Israelis. Em 2023, os Estados Unidos destinaram impressionantes 72 bilhões de dólares em ajuda externa por meio de diversas agências, apoiando programas como saúde feminina, distribuição de alimentos em zonas de conflito, iniciativas para água potável, tratamento de HIV/AIDS, segurança energética e esforços anticorrupção. A USAID, principal agência de ajuda externa do país, administrou cerca da metade desse orçamento, apesar de seu financiamento representar menos de 1% do total dos gastos federais. A agência empregava mais de 10 mil funcionários e contratados, 2/3 dos quais estavam no exterior. Em 2024, os Estados Unidos eram o maior doador individual das Nações Unidas, fornecendo 42% de toda a ajuda monitorada. Mas, no início de 2025, tudo mudou. O que começou como rumores sobre uma reforma no segundo mandato de Trump, rapidamente se transformou em um ataque total à USAID. O resultado? Um congelamento quase total da ajuda externa, demissões em massa e uma acirrada batalha legal pela sobrevivência da agência. Em 24 de janeiro de 2025, o presidente Donald Trump ordenou a suspensão generalizada de quase toda a ajuda externa. Dias depois, o secretário de Estado Marco Rubio emitiu uma exceção para assistência humanitária, mas o estrago já estava feito. O caos se instalou e mais de 1.000 funcionários da USAID foram demitidos ou colocados em licença não remunerada quase imediatamente. Em 6 de fevereiro, exatamente às 23h59, quase todos os funcionários contratados diretamente pela USAID foram colocados em licença administrativa. Apenas 294 permaneceram dos mais de 10 mil originais. Trump classificou a liderança da agência como lunáticos da esquerda radical, e o Departamento de Estado fechou quase todos os programas da USAID, incluindo iniciativas de prevenção ao HIV e à varíola. A reação foi imediata. Críticos alertaram que a decisão colocaria milhões de vidas em risco ao redor do mundo. A Federação Americana do Bureau de Agricultura defendeu a USAID, argumentando que a agência desempenhava um papel crucial na redução da fome e na criação de mercados para o excedente de produtos agrícolas americanos. Com a polêmica crescendo, Nadzio, um ex-funcionário republicano, criticou aqueles que estavam executando o fechamento, especialmente os jovens profissionais de tecnologia, sob a liderança de Elon Musk, alegando que eles não tinham nenhum conhecimento sobre desenvolvimento internacional, o Sul Global ou o trabalho de longa data da USAID. Ele destacou que a agência sempre foi pró-negócios e pró-mercado,
contradizendo as acusações de corrupção feitas por Trump. Processos judiciais logo surgiram. Em 6 de fevereiro, a Associação do Serviço Exterior Americano e a Federação Americana de Funcionários do Governo entraram com uma ação no Tribunal Distrital de Colômbia. Eles argumentaram que as ações do governo violavam a Constituição, a Lei de Procedimentos Administrativos e a cláusula do dever de execução. O processo exigia a suspensão imediata do desmonte da agência, a reversão das demissões recentes e a nomeação de um novo diretor interino. No dia seguinte, o juiz Carl Nichols, indicado por Trump, emitiu uma ordem de restrição temporária, impedindo mais demissões e pausando a remoção de funcionários que estavam no exterior. No entanto, apenas 2 semanas depois, em 21 de fevereiro, Nichols reverteu sua decisão, permitindo que o governo avançasse. Milhares de funcionários da USAID foram ordenados a retornar aos IRCNU dentro de 30 dias, com o governo cobrindo os custos de realocação. Enquanto essa batalha de alto risco continua, uma coisa é certa: o desmantelamento da USAID representa uma das mudanças mais radicais na política externa americana da história moderna. O que começou como uma medida de corte de gastos se transformou em uma crise humanitária, um embate judicial e um debate fundamental sobre o papel do CITECUA no cenário global. O que você acha? A USAID era corrupta ou essa foi uma manobra política desnecessária? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E confira o próximo vídeo na tela.